Olá, começa agora mais uma aula de língua portuguesa do programa Educa TV Lavras. Eu sou o professor Vinícius, da Escola José Serafim, e hoje a aula para o 9º ano. O conteúdo dessa aula é sobre preposições e regências nominais. Na aula do 7º ano, que vocês devem ter acabado de assistir, foi sobre preposições. Então essa aula ela pode servir como uma continuidade da aula do 7º ano. Vamos lá? Bom, preposições são palavras de ligação, não existem significados para elas quando elas estão isoladas de um contexto. O que significa a palavra de? Não significa nada. Mas se a gente pega essa palavra dentro de um contexto, dentro de uma frase, aí sim ela vai trazer um significado. Isso porque ela estrutura, organiza o sentido do enunciado, sentido de uma frase. Ela serve para organizar, para estruturar. Bom, as preposições, então, elas conectam termos e estabelecem sentidos. Se elas não possuem significado sozinhos, sentidos elas estabelecem. Quais são esses sentidos? Alguns deles: sentido de lugar, de tempo, de posse, de movimento, de companhia, de modo, entre outros. Vamos começar sobre as preposições de lugar e de tempo. Preposição de lugar. Trabalho em Lavras. É o exemplo que eu trouxe para vocês. A preposição em é a palavra que liga trabalho e Lavras. Se eu retirasse essa preposição, trabalho, Lavras, a frase não faria o menor sentido, concordam comigo? Mas a palavra em, então, ela vai organizar a minha frase e vai dar o sentido do lugar onde trabalho. Deu para entender? Outras preposições que eu trouxe para vocês: sobre, dentro de, em cima de. Todas essas palavras são palavras de ligação que ligam duas palavras dentro de uma frase, que vão dar sentido também de lugar. Pensem comigo, tenho essa caneta. A caneta está sobre minha mão. Sobre, em cima da minha mão. Mesmo sentido. Se eu fecho a mão, a caneta está dentro da minha mão. Então, é o lugar onde a caneta está. Deu para perceber? Então, uma preposição de tempo. Chego após meio-dia. Meio-dia é o tempo em que chego. Após é a palavra que vai me ligar ao tempo, o que eu faço ao tempo que chego. Chego após meio-dia. Outras palavras, outras preposições que ligam as palavras ao tempo: em, antes de, depois de. Como que funcionaria isso? Chego em meia hora. Chego antes de meio-dia. Chego depois de meio-dia. Inclusive depois e após tem o mesmo sentido. Concordam comigo? Outras funções para a preposição: ideia de posse. O Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, é de todos. É meu. Eu tenho a posse do SUS. É direito meu, é direito seu, é direito de todos nós. Então, o SUS é de todos. A palavra de é a nossa preposição que vai indicar a posse de que todos possuem o direito de utilizar o Sistema Único de Saúde. Quando for vacinar, esteja com sua carteira do SUS. Estar com a sua carteira. Esteja de posse da sua carteira. Então, a palavra de e a palavra com são preposições que dão a ideia de posse e ligam uma palavra à outra dentro de uma frase, organizando e dando sentido de posse à frase. Preposições de movimento. Na sua hora de vacinar, vá até o posto de saúde mais próximo. A palavra até, ela dá esse sentido de movimento, de você sair da sua casa e caminhar, ou dirigir, ou pegar carona, ir de ônibus, enfim, até o posto de saúde mais próximo. Outras palavras que dão ideia de movimento também, outras preposições: para, vá para o posto de saúde, vá a
um posto de saúde, vá de algo, vá de ônibus, vá de, enfim. Ideia de companhia. Após a vacina, vamos comemorar com todo mundo. Saudade de comemorar com as pessoas, né? Após a vacina, vamos comemorar com todo mundo. Então, esse com dá a ideia de companhia nessa frase. Comemorar todo mundo, se eu retiro aqui não faz sentido. Se eu coloco o com, vai dar a ideia de companhia na minha frase. Beleza? Modo. Procure sair com segurança. Qual é a forma, o modo como você vai sair? Com segurança. De que forma? Use máscara. Saia em segurança. Use máscara. A palavra de também. Procure sair de forma segura. Perceberam como usei o de? Da mesma forma como estou usando o ou com, só mudando um pouco a minha estrutura da frase. Vamos falar agora sobre as regências nominais. Regências nominais são as relações de dependência entre um nome e o seu complemento, ligado por uma preposição. Então, o nosso estudo sobre preposição foi importante para entender o objeto central dessa aula agora, que é a regência nominal. Os nomes nós entendemos como substantivos, adjetivos e alguns advérbios. Vamos ver como que funciona isso. Peguei o início de uma frase e terminei ela de 3 formas diferentes para vermos como isso funciona. Não devemos ter medo de vacina, não devemos ter dúvida sobre a vacina, não devemos ter aversão à ciência. O que significa aversão? Aversão significa algo que você é avesso, algo que você não gosta de jeito nenhum. Assim como você não gosta de espinafre, por exemplo, aposto que você não gosta de espinafre, ou gosta. Então, quem não gosta de espinafre tem aversão a espinafre. A aversão ao espinafre você pode, apesar de fazer bem, mas a ciência não pode não. Então, medo de vacina, essa frase funciona por causa da minha preposição de. Se eu retiro medo, vacina, não funciona. A preposição está organizando a minha frase. Dúvida a vacina, não funciona. Dúvida sobre a vacina. Aversão à ciência, esse a, ele existe, na verdade, um primeiro a, que é a nossa preposição, e um segundo a, que é um artigo. A ciência. Vamos colocar aqui uma palavra masculina. Aversão ao espinafre, como eu acabei de falar. Se tivesse a palavra espinafre aqui, aversão ao espinafre. A, o. O a seria preposição, o o seria artigo para espinafre. Beleza? Bom, como que está funcionando essa regência nominal com substantivo? Temos aqui um substantivo, medo, dúvida e aversão. São 3 palavras que são substantivas porque são nomes de sentimentos. Joia? E medo de alguma coisa, dúvida sobre alguma coisa, aversão a alguma coisa. Então, essa alguma coisa que temos medo, dúvida ou aversão, está sendo ligada com preposições. E aqui eu tenho a nossa regência nominal. Daqui a pouco eu explico melhor como isso funciona. Vamos passar para o próximo. Regência nominal com adjetivo. Estamos ansiosos para vacinar. Somos contrários a notícias falsas. Estamos interessados em verdades. Essas 3 palavras que eu grifei aqui, antes das preposições, são todas adjetivas. Ansioso, característica. Contrário, outra característica. Interessado, outra característica. Ansioso para vacinar.
contrário a notícias falsas, interessados em verdades. Se eu retiro essas palavras, percebam novamente que não fazem sentido. Ansioso, vacinar. Contrário, notícia falsa. Interessado, verdade. Não fazem sentido. A preposição vem para organizar a nossa frase. Próxima. Regência nominal com advérbio. Mesma coisa das outras duas. Temos aqui um advérbio ansiosamente, perto, longe. Esperamos ansiosamente pela vacina. Estamos perto de vacinar. Estamos longe de vencer o vírus. Apesar de todas essas notícias boas em relação à vacina, ainda estamos longe de vencer o vírus. Percebemos o seguinte, novamente. Se eu retiro a preposição, não funciona. Esperamos ansiosamente vacina, não dá certo. Estamos perto vacinar, não funciona. Estamos longe vencer o vírus, também não funciona. Então aqui temos uma primeira conclusão. Quando um termo necessita de um complemento, ele é chamado... Eita, volta aqui. Temos então uma conclusão. Quando um termo necessita de um complemento, ele é chamado termo regente. E a palavra ou expressão que completa seu sentido recebe o nome termo regido. Esses termos são ligados por uma preposição. Vamos ver como que fica a estrutura dessa regência nominal, mostrando detalhes de como tudo isso funciona, como que funciona essa organização da regência nominal. Eu vou aproveitar despedindo de vocês e ao mesmo tempo explicando. Eu tenho a frase, espero que a aula tenha sido útil para vocês. Se a gente pegar esse finalzinho, essas últimas 3 palavras, útil para vocês, nós temos o termo regente, que é um nome, um adjetivo útil, a preposição para e o termo regido, vocês. Perceberam? Então, o primeiro termo é sempre o termo regente. É um nome, a preposição ligando ao termo regido. Posso retornar um pouco, mostrando para vocês aqui o seguinte. Estamos ansiosos para vacinar. Termo regente, ansiosos, preposição, termo regido. Termo regente, contrários, preposição a, termo regido, notícias falsas. Então isso funciona com todos os outros. Termo regente, medo, preposição de, termo regido, vacina. Deu para entender? Ficou tranquilo? Espero que sim, espero que tenham gostado, realmente. Essa foi uma aula para o PAC 4.2 com conteúdos do PAC 4.2. Espero que todos tenham gostado e até a próxima.